Pedi o Patrícia, Benjamin, com o Dani, Bernardo, Catarina, vamos sentar do lado de cá, todo mundo, que aí eu fico mais perto de vocês, ali fica mais fácil, né? E a gente aqui também tem um propósito, a gente fala aqui na igreja, né? Para o pessoal que não tem vindo às quintas-feiras nós temos feito esse modelo, então o pessoal que vem quinta-feira já sabe bem, que a gente faz aqui, porque tudo que a gente faz na igreja tem que ser para a honra e para a glória do nome do Senhor. Tudo que a gente faz tem que ser para glorificar o Senhor e testemunhar de quão grande Ele é. Então, assim, algo que nós cremos que não cabe, que não é algo muito adequado para a igreja, que é o que nós temos buscado aqui neste lugar, um lugar onde Deus opera, um lugar onde Deus age, um lugar onde Deus atua, ele não deve ter muitos bancos vazios, né? Então, primeiro a gente começa fazendo a nossa parte, a gente começa preenchendo os bancos aqui, para que o pessoal lá fora veja que a gente está aqui, que a gente está cultuando ao Senhor aqui, porque esse é o nosso propósito. Nós não viemos na igreja só para receber, nós viemos aqui para dar também. Muitas vezes, é uma palavra que vai fazer diferença na vida de uma pessoa, é a palavra de um irmão que está aí no banco, é um abraço que vai dar. Quem está aqui na frente está mais distante, está preocupado de repente com o som, está preocupado com outra coisa, o Carlão ali cheio de preocupações lá com o negócio funcionar tudo direitinho, as letras aparecerem direitinho, e quem vai dar um abraço, quem vai trazer uma palavra de consolo, muitas vezes é um irmão que está sentado ali. Então a igreja somos nós fazemos a igreja. Todos os nossos, tudo que a gente faz, da forma que a gente faz, toda a nossa postura aqui dentro, ela é uma postura para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E o que é maravilhoso, aqui na igreja nós estamos trabalhando o tema Vento do Espírito, né, que o pastor propôs para a gente, e hoje nós vamos falar sobre isso. O que é maravilhoso é que nós não precisamos fazer essas coisas sozinhos. Pelo contrário, quando nós tentamos fazer sozinhos, nós não conseguimos. Quando nós tentamos fazer sozinhos, nós não alcançamos o nosso objetivo. Mas nós cremos num Deus que Ele nos ama tanto, que Ele estava tão preocupado que a sua obra fosse realizada e realizada de forma adequada, que Jesus vem, cumpre o seu ministério de mais ou menos 3 anos aqui, atuando no seu ministério. Por mais que ele já vivesse uma vida de ministério desde o seu nascimento, nós cremos assim, né? A Bíblia fala que ele estava lá no meio dos doutores da lei, discutindo com eles já com uma idade muito pequena, mas ele teve 3 anos onde ele atuou muito mais com seus discípulos ali, formando discípulos para que dessem continuidade à sua obra. Mas no momento em que ele sabe que ele não estará mais conosco, não estaria mais conosco, ele fala assim, olha, esse pessoal não consegue caminhar sozinho. E aí ele fala assim, o mesmo Espírito que habitava em mim, o mesmo Espírito que atuava em mim, eu vou pedir para que ele fique com vocês, para que ele vos ensine todas as coisas. Quando eu era mais novo, tinha um cântico lá na igreja, que o pessoal mais antigo vai lembrar, que era, se o mesmo Espírito que Jesus habita em nós, habita em nós. A primeira parte eu esqueci. E aí fala assim, ele vivifica os nossos corpos. Ele nos torna vivos novamente. É esse Espírito. Então, o que nós vamos falar hoje é de um discurso o pastor um dia desses pregou aqui e ele citou esse texto, não foi o texto principal, mas ele cita esse texto, mas é o texto que está lá em João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. E ele fala com Nicodemos de coisas muito profundas. E o que chama muito a minha atenção é que ele fala com Nicodemos de coisas que, pelo menos na Bíblia ali, não apareceu, que ele tinha falado com aquela profundidade aos seus próprios discípulos. O livro de João é o Evangelho segundo João, né? Ele é o Evangelho que mais trata da questão da Trindade. Ele fala de um Deus que é trino, que são 3, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são um, mas são 3. E João é o autor que mais fala sobre esse Espírito Santo nessa unidade com Deus e com Cristo. E ele fala de uma obra específica de cada um deles. Então Deus, ele é aquele que tinha preparado todas as coisas, que cria a humanidade para que tenha contato com ele, para que conviva com ele no dia a dia. Depois Jesus é aquele que vem fazer com que nós pudéssemos nos reconciliarmos com Deus. O sacrifício de Jesus é que nos reconcilia com Deus. E ele fala assim, mas esse povo ainda não vai conseguir caminhar comigo. Mesmo com todas essas coisas que eles viram, que eles ouviram, que eles verão e que eles ouvirão, eu preciso fazer algo mais.
E aí Ele envia o Espírito Santo para que atuasse em nós. E a gente está fazendo toda essa introdução para que você entenda a importância de, como igreja, nós não abrirmos mão de nada daquilo que Deus tem proposto para nós. A Bíblia fala em Deus, em Jesus Cristo e Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus Cristo, e porque cremos nele, o sacrifício dele tem validade para nós, e nós somos entendidos, percebidos e sentimos, vivemos isso no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E aí tem um processo depois, que é a caminhada que nós temos que ter com Deus, que é uma caminhada que, segundo o nosso entendimento, não é uma caminhada fácil se nós caminharmos sozinhos. Mas nós não precisamos caminhar sozinhos. Nós caminhamos com esse Espírito Santo. Então, eu brinco, eu acho que eu falei isso uma vez lá na igreja de Botafogo, e a Dani provavelmente já ouviu lá, a Catarina, não sei se o Bernardo estava, mas eu falei que a igreja que caminha, a igreja que se preocupa muito com seus momentos de culto, o pastor prepara a palavra direitinho, faz tudo, mas ela não chama o povo a viver uma experiência com o Espírito Santo, é a mesma coisa que você ter o time da Argentina jogando lá numa final de Copa do Mundo, mesma coisa não, mas é só para dar uma ilustração para a gente. E fala assim, não, mas deixa o Messi no banco, não bota ele para jogar não, porque vamos lá a gente aqui, vamos batalhar a gente, vamos... Não dá, meu irmão. E assim, é uma ilustração só para a gente tentar entender um pouquinho do que eu quero falar, mas a desproporcionalidade é enorme, né? O Espírito Santo é muito maior, tem um papel muito maior, atua de forma muito mais grandiosa. Mas o fato é que quando Jesus ele está ali em Jerusalém, tem um homem que era um grande conhecedor da lei, que era alguém que ouvia falar daquilo que Jesus está falando e quer ir encontrar com Jesus. Então a palavra em João 3 nos diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, e você pode ficar sentado, tá? Uma autoridade entre os judeus, era alguém destacado entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, respondeu Jesus. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. E aí nós vamos tratar desse texto, desse tema, em partes, né? O primeiro ponto é que Nicodemos era um homem muito destacado no lugar que ele vivia. Ele era um homem que ele tinha ali uma posição muito diferente da posição daqueles que normalmente estavam com Jesus. Jesus, aqueles que iam procurá-lo deliberadamente ali, normalmente eram aqueles que estavam passando dificuldade. Porque, meu irmão e minha irmã, quando nós estamos em um momento de dificuldade, nós não medimos esforços para que aquela dificuldade seja sanada. Então você está passando por um momento de enfermidade, você está passando por um momento onde alguém da sua família está passando alguma dificuldade, você está passando por uma situação onde você precisa, que a sua mão não consegue alcançar, e você precisa que haja um mover, que haja um agir além das tuas forças, você se desdobra. Você vai atrás, você procura e você fala. E nós cristãos, aquele que sabe, aquele que conhece ao Senhor, ele sabe aonde procurar. Então ele vai atrás do Senhor. E ele clama, e ele busca, e ele fala. Porque ali nós sabemos que nós encontramos a resposta. A Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 6, ela nos fala que a nossa comunhão com Deus, ela não é uma comunhão baseada em algo que é irreal. As pessoas às vezes comentam que a fé é um salto no escuro. A Bíblia não nos fala isso. A Bíblia nos fala que a nossa experiência com Deus, dia a dia, ela nos produz a esperança.
O que nos dá a esperança, o que nos dá a ideia de crer que o Senhor vai fazer aquilo que nós não podemos, é a experiência que nós vivemos no dia a dia com Ele. E isso é maravilhoso. Porque as pessoas podem virar e falar assim, olha, mas que gente doida, que gente que sai lá falando que Deus vai fazer e tal, e aí a gente só precisa contar, fazer o nosso papel de testemunhar e falar assim, olha, eu creio que Deus vai fazer, porque eu ouvi fazer isso, eu ouvi fazer aquilo, na minha própria vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Então a nossa fé, ela está baseada nas experiências que Deus já nos deu, naquilo que nós já vivemos com Ele, naquilo que parecia que não podia acontecer, que não tinha como acontecer, e acontece. Mas isso é a maior coincidência. Tudo bem, você trata do jeito que você quiser. Eu trato sabendo, crendo que é o Senhor que faz na minha vida, que é o Senhor que fez. Então, essas experiências com Deus, elas nos fazem crer que o mesmo Deus que agiu em outro tempo é o Deus que continua agindo hoje. E quando você está nessa situação, é fácil você se aproximar de Deus. Então, de Jesus, quando acontecia que ele passava nos lugares, os coxos eram levados, os cegos eram levados diante dele, paralíticos, todos eram levados. Aqueles que tinham uma enfermidade queriam tocar Jesus, porque eles sabiam que tocando Jesus, eles ficariam curados. E eles não mediam esforços. Um descia pelo telhado, chamava alguns amigos para descer pelo telhado, o outro vinha de outra forma, o outro se apresentava, subia numa árvore, o outro gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sem se preocupar com quem ele estava incomodando. A outra mulher passa no meio de todo mundo para tocar na hora de Jesus, porque ela crê que tocando nele, ela seria curada. E é assim que a gente faz, quando a gente passa por uma dificuldade e reconhece o nosso Senhor, aquele que pode fazer algo. Mas não era o caso de Nicodemos. O caso de Nicodemos é um pouco diferente. Nicodemos não era uma pessoa, pelo que a Bíblia nos mostra, que ele estava passando uma dificuldade que não conseguia ser resolvida e precisava buscar no Senhor. E aí tem outro grupo de pessoas. Tem aquele grupo de pessoas que acha que está vivendo uma vida, não, minha vida está direitinho, minha vida está caminhando bem, eu tenho as minhas coisas, tudo funciona. Mas olha, tem um cara, mas ele era alguém que estudava, que conhecia a palavra, que sabia do que se tinha escrito até aquele momento. E na palavra falava de alguém que viria, lá no livro de Isaías já contava a profecia do Messias. Em todos esses livros já falavam de alguém que iria fazer coisas como Jesus fazia. Tanto é que quando os discípulos de João vão estar com Jesus, e ele fala assim, você é o Messias? O que Jesus responde para eles? O que vocês estão vendo? O que vocês viram? O que está acontecendo? Então volta para o João e não fala que eu sou o Messias, fala para ele aquilo que vocês estão vendo acontecer. Nicodemos também estava vendo acontecer, ele estava ouvindo falar. Só que a posição dele não o permitia se colocar diante de Jesus da forma que os outros faziam. Quando a Bíblia fala da atitude de Zaqueu, de subir numa árvore, e como algo que Jesus, ele olha aquilo de uma forma que ele fala assim, Zaqueu, desce, que eu vou ficar na sua casa, é porque para alguém da posição de Zaqueu, subir em cima de uma figueira brava, subir em cima daquela árvore para ver Jesus passar, não era algo comum. Zaqueu estava quebrando o protocolo. Nicodemos ir no mesmo caminho desses outros todos que iam para buscar Jesus, para falar com ele de dia, era quebrar o protocolo. E ele, me parece, estava muito preocupado com a sua posição para ir encontrar com Jesus de dia. Então ele tenta um encontro com Jesus à noite, num lugar calmo, escondido, não, porque ninguém pode ver que eu estou aqui. E aí ele vai. E aí ele chega lá e ele escuta algo que isso para mim é impressionante, como Jesus dá atenção a Nicodemos. E que Jesus, e aí já é algo que eu estou inferindo a partir da leitura, né? Jesus, sabendo do conhecimento que Nicodemos tinha, Jesus começa a tratar de coisas profundas com ele. E eu creio que ali, a intenção de Jesus era de fato que Nicodemos entendesse o que ele estava falando. Imagina o rebuliço que ia ser naquela cidade. Olha, Nicodemos, aquele que era doutor da lei, que vivia lá dentro do templo, que era um
um expoente ali de conhecimento da lei, agora ele testemunha e testifica que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Imagina que coisa seria, coisa linda seria. É meio parecido com o que aconteceu com Paulo. Paulo também era um doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, que era um doutor da lei muito renomado naquela época também, falava grego, falava vários idiomas. Paulo se converte, era um perseguidor dos cristãos, se converte e agora fala assim, olha, peraí, o que acontece? Olha só que mudança. Eu creio que o que Jesus propunha para Nicodemos era essa mesma coisa. Só que Jesus falava com Nicodemos assim, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E ele fala assim, mas eu não posso entender isso. Eu sou estudioso, eu consigo estudar, eu faço isso, faço aquilo, mas como é necessário nascer de novo? Aí ele fala, é necessário que você nasça da água e do Espírito. O que é a água? A água é um pouco do que nós fizemos aqui hoje, de manhã com a criança, né? Nós batizamos ali, e ali, como ela não pode tomar uma decisão por ela, era um reconhecimento público dos seus pais, dizendo que queria que ela caminhasse no meio do povo do Senhor, que a intenção é que ela viva nos caminhos do Senhor, que ela ande segundo os seus preceitos. Os pais dela estavam fazendo esse reconhecimento. Quando é um batismo de um adulto, o adulto está falando assim, olha, eu quero pertencer a esse Deus, eu me entrego a esse Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e essa confissão é uma confissão pública, para que as pessoas percebam aquilo que ela está falando. É assim, esse é o batismo com água. Com o Espírito, é a manifestação do poder de Deus, é onde você tem um encontro com algo que te dá aquele sentimento lá de Romanos, de que você não está sozinho, em Romanos 6 também, se eu não me engano, mas que o seu Espírito testifica com o Espírito de Deus de que você é filho de Deus. E os cristãos, os crentes, os homens e as mulheres cristãs, quando eles abrem mão desse Espírito, quando eles abrem mão de ter experiência com esse Espírito, eles estão abrindo mão da força, do poder que nos move dia após dia. Eu acho que eu já falei isso aqui. Um dos homens, né, um dos principais fundadores, tido como principal fundador da Igreja Metodista, que no momento em que estava criando, ele queria criar um movimento, na verdade, que era um movimento de atendimento aos presídios, às pessoas menos favorecidas, aos lugares onde a igreja não chegava, chamado John Wesley. Ele tinha um diário. E é uma leitura cansativa, mas quem tiver paciência é uma leitura interessante. Porque no diário dele, nas primeiras páginas, ele começa a anotar tudo que funcionou e tudo que não funcionou para a vida dele. Isso foi bom, tal. Só que chega um momento que ele começa a ler as páginas e ele começa a ver que tem muito mais dificuldade do que conseguir fazer algo que ele queria fazer. Ele faz meio o que Paulo diz também, que olha, eu sou um homem que tento fazer as coisas boas, mas não consigo fazer. As coisas boas que eu quero fazer, eu não consigo fazer. É isso que ele fala. Até que chega um momento da caminhada dele que ele tem uma experiência, e isso entristece o coração dele. Porque muitas vezes, meu irmão e minha irmã, que eu acho que era o caso de Nicodemos, eu creio nisso, que o Nicodemos tinha essa intenção, a gente quer ser um cristão fiel, a gente quer caminhar com o Senhor, a gente quer falar assim, não, eu entendo o que o pastor fala lá, o pastor falou isso, falou aquilo, eu entendo que a vida de retidão, eu entendo que o ideal é a gente viver isso. Hoje nós falamos pela manhã sobre ser exemplo para os nossos filhos, né? Que os nossos filhos nos olhem e percebam Deus em nós e percebam algo diferente em nossas vidas e assim eles queiram receber aquilo também que a gente está vivendo, que está experimentando. É testemunhar, é manifestar a graça do Senhor, às vezes com palavra. E eu creio que Nicodemos tinha essa intenção. Nicodemos percebia algo diferente em Jesus. Ele fala assim, olha, tem algo diferente em você, e eu creio que você é um mestre, que você é uma coisa, porque ninguém faz as coisas que você faz. Só que pelas nossas forças, Nicodemos tinha muito a perder, gente. Tinha muito a perder. Tinha toda uma igreja, toda uma instituição religiosa ali que queria virar as costas para ele, no momento em que ele falasse de Jesus. Entendem que aí começa a fazer sentido para a gente outras palavras lá na Bíblia que fala que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha, e a agulha não necessariamente é agulha, mas tem outras traduções, do que entrar um rico no reino dos céus e tal. Por quê? Porque comparando o Nicodemos como se fosse o rico nesse caso, e aqueles outros todos que passavam necessidades que vão buscar ao Senhor,
Quem não tem? Quem está vivendo, quem estava vivendo ali com lepra, que tinha que ficar afastado, não tinha nada a perder. O paralítico, o cego, ele era considerado pecador por todos os outros, porque aquilo ali, a doença dele era enfermidade, segundo a ideia que se tinha no judaísmo naquele momento, era fruto de algo, de um pecado dele ou dos outros. Então, para além da enfermidade, ele ainda era uma pessoa excluída por ser um pecador, segundo o entendimento deles. Então, aquele homem não tinha nada a perder. Nicodemos tinha muito a perder. Muito a perder. E por isso é que eu creio que Jesus, ao falar com Nicodemos, ele vai falar de algo que ele ainda não tinha falado da mesma forma para os seus discípulos. Por quê? Porque ele sabia que quem podia mudar o coração de Nicodemos, quem podia fazer algo, quem podia dar entendimento a Nicodemos de que ele era o Cristo, e quem podia fazer com que Nicodemos optasse por deixar aquela vida, por mais glamurosa que ela fosse, para segui-lo, era o Espírito de Deus. Só ele podia fazer isso. Só ele podia fazer isso. Sabe? Então a igreja do Senhor, quando nós abrimos mão, quando nós procuramos ser piedosos, caridosos, viver corretamente, tudo isso é bom e tem que ser assim. Tudo tem que ser assim. O homem e a mulher do Senhor, e que quer permanecer na presença do Senhor, ele acorda muitas vezes de manhã, ou de tarde, ou de noite, no seu momento próprio lá, e tem dia que você não está com vontade de orar. Vocês acordam todo dia com vontade de orar? Se tem... Tem dia que não tem. Tem dia que não está com vontade de fazer uma leitura prolongada da palavra. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menos esses dias acontecem, tá? Menos esses dias acontecem. Mas tem dia que o nosso coração está angustiado com algum problema, com alguma dificuldade, com erros que nós cometemos. E quando nós cometemos um erro, às vezes a gente fica até meio assim, Senhor, não quero nem falar com o Senhor sobre isso, porque estou até envergonhado de falar. É assim. Mas nós fazemos, porque sabemos que precisamos fazer. E essa era uma disciplina que o Wesley tinha, que era importante para a gente entender. Às vezes a gente acorda sem vontade de ler a Bíblia, ou vai à tarde ou à noite sem vontade de ler. Mas a gente fala assim, não, vou ler porque eu sou crente. E crente faz isso, crente lê Bíblia. Aí eu vou lá ler. Ah, não, eu vou orar porque eu sou crente. Crente vai e ora. Faz isso, crente faz assim. A gente faz isso. E às vezes tem que se esforçar um pouquinho para fazer. Mas, na medida em que nós nos aproximamos do Espírito de Deus, na medida em que nós temos experiências com Ele, na medida em que nós conhecemos o seu agir, todas essas coisas ficam mais fáceis. É o Espírito Santo que em algum momento, e quando nós chamamos para viver a nossa vida, quando no momento de tomar uma decisão, se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita, se eu caminho para cá, se eu vou para cá, é a voz dele, ele é a voz que vai falar conosco, que vai nos dizer. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas que nós faríamos. Sabe, às vezes a gente fala bastante, fala muito, né? E eu já fui, a gente até conversou isso, eu falei com a Patrícia esses dias, eu estava num lugar e as pessoas começaram a falar várias coisas, e você começa a falar também, você fala assim, olha, porque Deus é assim, Deus e tal, e às vezes, eu já teve vezes de eu falar com a Patrícia, não, calma, fala menos um pouquinho e tal, e ela falar comigo assim, fala menos um pouquinho você também, mas o fato é que o que nós temos que buscar como homens e mulheres do Senhor é ter comunhão com o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que Ele que vai falar por nós, Ele é que vai dar a palavra certa para falar no momento certo. A Bíblia fala que nós seremos levados diante de reis e sacerdotes, e ela fala assim, não se preocupe com o que você deve falar, porque Ele é que vai colocar as palavras na sua boca no momento certo, porque por mim mesmo, eu não sei a hora de falar e a hora de me calar. Eu não sei. Vocês sabem sempre? Eu não sei. Chego diante e às vezes fico assim, o que eu falo agora? O que eu não falo? O que eu faço? O que eu não faço? Eu falo, não falo? Então, é o Espírito, esse de quem nós estamos falando nesta manhã, é aquele de quem nós temos que nos aproximar de noite. Nesta noite.
de quem nós estamos falando nessa noite, é dele que nós temos que nos aproximar. Porque quando nós estamos perto dele, próximos dele, caminhando com ele, essas outras preocupações, elas começam a diminuir. Porque o que sai da nossa boca, o que nós falamos, o que nós vivemos, passa a ser aquilo que ele quer que nós vivamos. Sabem, gente? E eu estou falando isso com vocês, meu irmão, minha irmã, porque eu quero muito que nós, como igreja, tenho certeza que esse é o desejo do pastor Fernando também, que nós vivamos uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Que nós vivamos isso. Sabe? Isso é muito curioso, isso é muito curioso mesmo, porque nós vemos diversos momentos, né? Uma igreja se propondo a ensinar as pessoas pelo caminho que ela deve andar. Não faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Meio que como Moisés falava lá no deserto, né? Moisés falava assim, olha, não comam animais de tal espécie, não façam isso, não coloquem a mão em tais coisas, porque eles estavam indo para um lugar que eles nunca tinham ido. Vivendo no meio de um lugar que eles nunca tinham ido. Não sabia o que podia comer e o que não podia comer. Então Moisés, ele queria direcionar tudo aquilo ali, e o trabalho com o Espírito Santo, ele é algo totalmente diferente. Eu acho que eu já falei isso aqui também. Ele nos impõe uma necessidade de acreditar, de crer, de ter fé enorme. Por quê? Porque, vou trazer para os filhos, hoje é dia dos pais, fica mais fácil da gente compreender. É eu deixar de falar com meu filho assim, ó, se falarem isso com você, você age assim. Se falarem isso com você, você age assim. E eu passar a falar assim, meu filho, o Espírito Santo de Deus que trabalhou em mim, eu creio que ele trabalha na sua vida. E a única coisa que você precisa se preocupar é de estar em comunhão com ele, porque é ele que vai te orientar naquilo que você deve falar em cada situação, ele que vai te orientar naquilo que você deve viver em cada situação. O que você acha que é mais fácil? Quem é pai, o que é mais fácil? Falar com o filho que não bota a mão aí não. É a nossa vontade, né? De falar assim, ó, não bota a mão aí, não faz assim, não faz assim. Mas a gente não vai estar perto o tempo todo. A gente não vai estar junto o tempo todo. Então, a gente está falando tudo isso, ilustrando lá na vida de Nicodemos, na conversa de Jesus com Nicodemos, porque o que Jesus queria é que Nicodemos tivesse aquela experiência profunda com o Espírito Santo de fato. Eu creio que Jesus queria que Nicodemos falasse assim, Jesus, mostra-me então esse Espírito. Permita-me receber desse Espírito aqui. E era isso, só que Nicodemos tinha muito a perder. E ele precisava do Espírito. Então, minha oração, meu irmão, minha irmã, nessa noite, é que nós, eu não sei como é que está a tua vida, se a tua vida está numa situação de que você precisa, e fala assim, não, eu tenho que me agarrar a algo, eu tenho que fazer algo, porque estão acontecendo coisas comigo que a minha mão não pode tocar nesse momento, em que a minha mão, e eu quero te dizer que nesse momento, se você está vivendo qualquer dessas situações, o caminho é o Espírito Santo de Deus. Agora, se você está vivendo também uma vida de falar assim, não, está tudo bem, funciona, tudo comigo funciona, tudo que vai, eu quero te convidar também a conhecer o Espírito Santo de Deus, porque ele vai te mostrar coisas novas, maravilhosas, e vai te colocar em lugares que você nunca imaginou estar, viver coisas que você nunca imaginou viver. Sabe? A experiência com Deus, a nossa vida com Deus, ela não se resume, ela não termina no momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, outro mundo se abre para nós, outras possibilidades se abrem para nós. Nós passamos a fazer parte de uma obra que é muito maior que a nossa própria vida e que ela não é executada sozinho, não somente pelas nossas forças, mas nós temos um companheiro que caminha junto conosco para executá-la, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos colocar de pé? E eu quero te convidar. O Espírito Santo é aquele que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso está em Romanos 6. É também ele que nos convence do pecado, até para nós nos convencermos do pecado.
É o Espírito Santo. A Bíblia nos fala lá em João 14 e João 16 que Ele é que nos convence do pecado, que nos ensina todas as coisas e que nos auxilia para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Ou seja, nada, o crente não deve fazer nada sozinho, não deve fazer nada só por Ele. Tudo que nós fazemos, glorificar a Deus vem do Senhor, testemunhar vem do Senhor, o convencimento do pecado, pedir perdão pelos nossos pecados, vem do Senhor. Todas essas coisas vêm do Senhor para nós. Amém? Vamos orar? E nós vamos pedir nessa noite que nós sejamos uma igreja que viva essas experiências com o Espírito Santo de Deus. É isso que nós vamos pedir. Nós estamos falando do vento do Espírito, o pastor tem falado aqui insistentemente do vento do Espírito, e agora nós vamos pedir que, já entendendo como funciona esse vento, que nós sejamos uma igreja que experimenta esse vento no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Senhor, Tu sabes de todas as coisas, ó Deus. Tu sabes das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Ó Pai, Tu sabes, Senhor, que muitas vezes nós vivemos situações, ó Pai, onde a nossa mão não pode alcançar, onde as nossas forças, Senhor, não vão resolver, onde nós olhamos para os lados, ó Pai, e não há ninguém que possa nos ajudar. Senhor, mas nós sabemos, nós cremos, nós deixamos claro aqui neste lugar, ó Pai, que nós temos a certeza que olhando para o Senhor, olhando para o Teu Espírito, nós sabemos que todas as coisas podem ser alcançadas pelo Senhor, ó Deus, porque Tu és o Senhor, ó Deus. Nós, ó Deus, pedimos, ó Pai, que tudo que temos ouvido aqui neste lugar sobre o vento do Teu Espírito, ó Pai, que seja muito mais, ó Pai, do que somente as palavras pregadas aqui, mas que se transforme, ó Deus, numa experiência de vida, que se transforme, ó Deus, numa experiência da Tua igreja contigo. Senhor, que cada um aqui possa sentir a Tua presença, possa sair daqui, ó Pai, cheio do Teu Espírito Santo, ó Deus. Senhor, que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas durante essa semana, durante esses meses, ó Pai, mas que o Senhor, ó Pai, propicie que o Senhor, Pai, vá ao nosso encontro, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e nos dê experiências contigo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Fica conosco, ó Deus. Senhor, dá, ó Pai, à Tua igreja uma unção do Senhor, ó Pai, para pregar o Teu Evangelho, para glorificar o Teu nome, para exaltar ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Opera em nós, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, ó Deus, e que seja, ó Pai, para a Tua igreja, Deus, o momento, ó Pai, de receber de Ti, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, que nós possamos ver no nosso dia a dia o agir do Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, e eu creio nisso, que nós teremos muitos testemunhos para contar. Muitos testemunhos. Quando Jó, podem sentar, por favor. Quando Jó, ele fala, depois da sua dificuldade, que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois, a Bíblia fala que Jó era um homem bom. Mas ele fala assim, mas eu conheci a esse Deus, de andar com Ele, no momento que eu busquei, que eu clamei, que era o momento que ele parou para orar pelos amigos dele. Era isso. Então, essa experiência com Deus, a gente não está, e eu quero deixar muito claro, a gente não está falando de salvação, porque a Bíblia fala que para ser salvo nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo, entregar a nossa vida a Ele. Mas o Senhor tem muito mais para nós nessa terra, tem muito mais, tem muito mais. A gente está falando de viver uma vida sentindo a presença do Senhor do nosso lado. Vocês vão ver que no convívio comigo, algo que eu peço muito nas minhas orações, é que a gente, que é orando por uma pessoa, orando lá pela minha família, às vezes lá, é Senhor, que eles não se sintam sozinhos, mas que eles sintam o Teu Espírito ao lado dele o tempo todo. Porque se sentir sozinho é muito ruim. E às vezes a gente adere a uma igreja, adere a um movimento, adere a isso e aquilo. Mas quando nós vamos para casa, a igreja não vai junto com a gente, normalmente. Tem vezes que vai, porque a igreja faz isso. Hoje eu falei de manhã aqui que eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos, né? Eu tinha 12 e meu irmão tinha 8. Alguns jovens da igreja se mudaram para minha casa. Mudaram mesmo. A igreja tem dessas coisas. A igreja é o ambiente onde um se doa pelo outro.
Mas pode ter um momento em que, mesmo você fazendo parte da igreja, você se sinta sozinho. Porque o pastor não vai conseguir estar lá do seu lado. Porque o irmão não vai conseguir estar lá do seu lado. Mas nós temos conosco o Espírito Santo de Deus que não nos deixa sós. E nós precisamos clamar, nós precisamos buscar. E fala assim, poxa, mas o pastor está falando isso lá, mas eu não sinto isso ainda. É um processo. Começa a buscar. Começa a buscar. Assim, falou lá hoje esse negócio do Espírito Santo, vamos ver se isso funciona. Começa a buscar. Pede ao Senhor, que nós cremos que Ele vai fazer, em nome de Jesus. E depois a gente vai estar ouvindo os testemunhos aqui, daquilo que Deus tem feito, a partir dessa experiência com o Espírito dele. Amém? Amém? Que Deus te abençoe, te proteja. Pastor Fernando.